RP Pod, o podcast oficial de Ribeirão. Apresentação Vika Jimenez e convidados. Bom dia, boa tarde, boa noite, mundo! Estamos com mais um RP Pod, podcast oficial de Ribeirão Preto. E hoje comigo, quem vai estar à frente é a Amanda Ribeiro, mentora de mulheres ambiciosas, com sua expertise em comportamento humano e posicionamento estratégico. Ela guia as mulheres para o sucesso. Como influenciadora digital, conquistou 45 mil seguidores no TikTok, uma verdadeira inspiração, tanto em sabedoria quanto em beleza. E o nosso tema hoje vai ser quente, né, Amandinha? É isso aí, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui. E olha, prazer é isso que nós vamos falar hoje, viu? Hoje preparem-se para um podcast que promete esquentar o ambiente, pois temos a presença da extraordinária Natália Fernandes, mentora de mulheres, sexóloga, palestrante e CEO da Lolita Boutique Sensual. Natália é uma especialista em autoestima e confiança. Já transformou a vida de mais de 15 mil mulheres com seus cursos de sexualidade. É criadora do movimento Poder Rosa. Vamos então dar as boas-vindas calorosas à incrível Nath. É um prazer tê-la conosco. Ai, que delícia! É um prazer quase sexual estar aqui, né? Uma Muito, delícia, muito bate-papo prazer. gostoso. Muito prazer, muito prazer. Com- E com ela, a minha terapeuta, hoje ela me interna. Juliana Rodrigues, mentora de mulheres e especialista em educação emocional e trauma. Sua abordagem terapêutica é integrativa e sistêmica e sua busca é centrada na conquista da liberdade emocional e a cura interior de cada mulher. Juliana acredita na cura de dentro para fora, libertando mulheres de prisões emocionais com uma profunda transformação através do autoconhecimento. É também criadora do curso De Dentro para Fora e da mentoria Me Curar de Mim. Uma calorosa recepção também para Juliana, terapeuta. Quando é calorosa tem que bater palmas. Muito obrigada, Ju. Muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. É muito legal mesmo. E eu tenho certeza que tem muita coisa para nós falarmos hoje aqui. Né? Muito assunto bom e quente. Eu creio que não vai dar em um podcast só. Vai dar, ô Nath? Eu gostaria de saber se vai dar. Eu faço questão de vir no de número 4, depois até o 69 eu estarei aqui. Até o 69 você Sim, estará aqui. Não, sim. lembrando que a gente não pode falar besteira, viu, Nath? Não é só, simplesmente dados, um número. são números. Isso, São números. isso. É o me comportarei, né? Exato, olha que coisa boa. Dentro de mim, me comportarei. É isso. Eu tô com medo. É Tô com isso. medo porque eu não tenho muito filtros. Desculpa, gente, não tenho muito filtro. Natália, eu quero começar com você, então. Vamos. Né? Qual a importância da educação sexual na sociedade moderna? Eu, como leiga, eu percebo que há uma confusão em relação em empoderamento feminino, feminismo, onde a mulher às vezes parece perder a sua feminilidade e algo que aos meus olhos é muito bacana de ser feminina. Eu até repasso também essa pergunta para a Ju e Amanda, você com toda a sua expertise também pode falar um pouquinho sobre isso. Está se perdendo um pouco a feminilidade quando se levanta muita bandeira? Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos. No princípio, você disse sobre educação sexual. E nós não tivemos educação sexual. Isso deveria ser uma pauta para uma cartilha escolar. Se todas as crianças pudessem ter o mínimo de orientação, nós não estamos falando de ensinar sexo, nós estamos falando de educação. Então, as nossas crianças estariam com mais conteúdo educativo para que lá não tivesse esse outro olhar para a relação sexual. Então, imaginem nós, eu sou uma mulher de 40 anos. Na minha casa não se falou nada, nem sobre sexo e nem sobre sexualidade. Então, qual é a informação que eu tinha? O que as minhas amigas contavam. O que elas diziam, que aconteciam com elas, o que acontecia nos namoricos, nas paixonites. E naquela época, vamos dizer, a gente não tinha nada de informação, não se falava dentro da nossa casa. Hoje a gente tem a internet,
como um caminho de descoberta para muitas mulheres que querem aprender coisas em relação à sua sexualidade, à sua sensualidade, ao despertar do feminino. Então, falta educação sexual, sim, para que a gente possa contribuir primeiro para as crianças, para se amar, para se aceitar, para depois descobrir o seu lado feminino, empoderado, sedutor. Então, se nós tivéssemos tido isso, com certeza nós estaríamos mais evoluídas com a nossa sexualidade. Você concorda, Lu, que para nós foi exatamente assim? Muito. Você que também é dessa área do desenvolvimento, né? Muito. É muito pertinente, é muito verdade o que você está trazendo, né? Falta muito educação de forma geral quando o assunto é sexualidade e é essa questão, com as questões emocionais que isso traz. Isso. Né? Porque a gente está falando de sexo, mas o sexo ele envolve todo um contexto e uma narrativa de emoções também. Né? Então, quando a gente não tem isso muito bem estruturado desde muito cedo, o que leva nessa jornada, que a mulher faz principalmente, é um pouco complicada. Então, hoje, por exemplo, chega muitas mulheres para mim que estão com relacionamentos quebrados porque elas não tiveram esse contexto desde muito cedo. Então, a gente vê uma ruptura que acontece nessa jornada da mulher. E eu vejo também que chega uma idade, que é muito essa nossa idade que a gente está compartilhando aqui hoje, que é essa maturidade que essa mulher chega. Né? Quando ela está nessa fase dos 35, 40, então ela começa a ter um outro olhar para a vida. Ela vai para a vida, ela já vem ou de um relacionamento quebrado, ou ela está em busca de um relacionamento. E aí o que acontece? Ela chega para a vida, ela já tem um histórico. Então ela tem todo esse histórico. Eu passei muito por isso, né? Eu fui mãe muito cedo. Eu tive que aprender muito cedo as coisas. Aos 14, 15 anos, eu já tive uma gravidez. Né? Então, assim, eu fui para a vida muito cedo e eu sofri muito com essa questão. E hoje, quando eu vejo todo esse histórico desenrolando na vida dessas mulheres, eu percebo a importância da gente falar sobre educação emocional e incluir o gerenciamento dessas emoções, incluir todo esse contexto. Né? Porque sofre. Essa mulher chega nessa fase, ela começa a descobrir. E ela chega nessa abertura, que tem inclusive uma teoria muito legal que eu gosto, que é a teoria dos setênios. Nessa fase, a mulher ela abre um pouco mais essa visão. E ela começa a querer algo, mas ela não sabe o que é. Por quê? Lá atrás ela não aprendeu, ela não desenvolveu esse olhar. Então, é importante demais a gente trazer esses conceitos e ensinar. Né? Olha, a sensualidade, ela tá ligada com o teu processo de feminilidade. É o feminino, que é um pouco diferente daquele papo feminista, duro demais e rígido demais que se coloca mundo afora. Né? Então, o feminino, ele é leve, ele é suave, ele é delicado, ele é forte, né? Então precisa trazer todo esse contexto também, que eu acho muito importante. Eu creio que por muito tempo as mulheres não tinham a voz, não tinham esse poder, né? E aí alguns grupos foram se formando a ponto de, eu vou me encaixar nesse grupo, e esse grupo diz que eu não posso ser feminina. Exato. Que eu posso tudo, ninguém precisa, não posso ser delicada porque eu sou equivalente a um homem. E se confunde a parte, eu acredito muito, posso estar falando besteira, se confunde muito o ser feminina, é uma coisa, ter poder e ter igualdade é outra coisa. Então, grupos vão se formando onde as pessoas se sentem me identifiquei com esse grupo, estou sendo acolhida por esse grupo e eu não posso mais ter o feminino comigo. E aí começa-se uma confusão também aí entre as mulheres, eu percebo muito, muito disso. O que você acha sobre isso, Amanda, que fala com tantas mulheres sobre empoderamento feminino? Eu acho que é isso mesmo, a feminilidade ela vem se perdendo, ainda mais porque a mulher no trabalho, ela precisa ocupar um espaço, digamos, grande e duro. E, por exemplo, quando nós estamos em alguns cargos de gestão e liderança, você precisa usar a energia masculina para liderar, para atuar, para atingir metas muito altas. E aí eu falo por mim mesma, porque eu eu senti isso na minha vida. Por ocupar cargos muito altos, eu fui deixando a minha feminilidade de lado, e isso no trabalho vai muito bem. Só que dentro do seu relacionamento, você começa a ir perdendo, porque essa energia masculina fica muito forte. E um homem, ele quer uma mulher feminina do lado dele, ele não quer outro homem.
Então, hoje, o que eu falo para as minhas alunas é, você não consegue nada no embate. Quando você começa a bater de frente, você só perde. E cada vez mais eu tento desconstruir a imagem de que a feminilidade é sinônimo de fragilidade. Pelo contrário. É muito mais força e poder. Porque uma mulher feminina, ela consegue tudo que ela quiser. É na vulnerabilidade que as pessoas também entendem isso de um jeito totalmente distorcido, que você consegue mostrar o seu gosto, mostrar o que você quer, as suas vontades, de uma maneira que não agride o seu companheiro e aí sim reforça o relacionamento. Mas, foi como a Lika disse, esses movimentos progressistas, eles confundem a cabeça da mulher. Porque se nós fôssemos, se a pessoa fosse voltar exatamente no que é um movimento feminista, ela teria a consciência de que é totalmente diferente, mas veio se distorcendo, né? Até porque tem ramificações. Muito. Mas é um assunto mais extenso, mas esse é o meu ponto de vista. Mesmo porque, Nath, voltando a você, a forma de ver o sexo, enfim, o relacionamento entre mulher e homens são diferentes. Muito, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o porquê até de se manter feminina, o quanto isso é atrativo ou não, e quantos homens estão sendo criados por mulheres que não têm essa base e acabam também sendo muito femininos. Essa troca tá tudo muito louco. E nós estamos aqui. Vamos embora. Por que isso tudo aconteceu? Aos meus olhos, não. Estudos científicos comprovam isso. Não é a Nath que está dizendo. Mas eu criei uma capa para esse estudo e eu coloco isso nos meus cursos e eu faço as mulheres pensarem sobre o meu olhar em relação a esse estudo. Eu entendo que durante uma vida toda nós tivemos o homem andando sem camisa, com determinadas liberdades que nós não temos. Menina não pode sentar com a perna aberta, tira a mão daí. Você tá de saia, cruza essa perna. Menina não pode tal coisa, menino não pode isso, menino pode demorar no banho. Eu, quando demorava no banho, meu pai desligava o relógio. Natália, eu vou desligar o relógio. E eu pensava, o que eu tô fazendo de errado? Eu não tinha consciência de que talvez meu irmão, o meu primo ficava no banho fazendo outras coisas e que eu nunca passou na minha cabeça. Brincando de casinha? Por exemplo, de Barbie, né? Então, nós fomos... aqui a gente já começa a identificar. Então, o homem foi crescendo, ele foi se desenvolvendo, ele podia ter muito mais liberdade que a mulher pode, até hoje a gente está buscando todos os nossos direitos iguais, mas já mudou muita coisa. Nós entramos dentro de um relacionamento ou estamos em busca de um relacionamento e fomos treinadas porque o príncipe encantado ia chegar. E aí o príncipe encantado chegando no cavalo branco e nós no primeiro encontro, na primeira relação sexual. 16 anos de idade, 17, 18, não importa. Vamos pensar que estamos nós aqui, esperando o príncipe no cavalo branco. E ele, meu amor, ele foi treinado para pensar em chuplef no ratchofly. É fogo no parquinho. O que a gente faz? Já que a gente não teve nenhuma informação, a gente performa. Então a gente finge que tá bom. A gente faz para agradar. A gente fez, quem nunca fez para agradar. Então, a conta não fecha nunca, porque nós estávamos preparadas, nossas mães nos preparou, os nossos educadores nos preparou que relacionamento era isso. A gente ia ter uma pessoa que ia tratar a gente assim, e que um relacionamento era assim. Então, nós criamos os contos, os filmes, preparou a gente para receber esse príncipe. E o príncipe quer puxão de cabelo. Quer a tarracada, quer aquela cintura, quer aquele... Não posso adiantar muito mais, né? Não, parar esse por aqui. horário Mas não é pode. isso. É muito a gente entender por que a gente tem tanta diferença. Porque a gente sempre projetou uma coisa e os homens projetaram outra. Então a conta não fecha exatamente por conta disso. Isso é só uma questão educacional ou é uma questão hormonal também
de homens e mulheres serem diferentes? Tem sim a questão que o homem, ele projeta muito mais a sexualidade dele. Então ele acorda pensando nisso, ele no horário do almoço ele pode entrar no grupinho ali do WhatsApp, no grupinho da sacanagem, no grupinho do futebol, sempre tem uma foto de uma figura feminina. E nós não Uma senhora com poucas roupas. Sim, e nós não, de novo não fomos treinadas. Se a gente for pegar os nossos grupos de WhatsApp, tem receita para emagrecer, dica do salão de beleza, oração. Nosso negócio do bom dia é compartilhar GIF. E às vezes, se a gente for pensar, por que não a gente não ter um grupo nosso para ativar a nossa libido, para ativar o nosso desejo, que as nossas amigas impulsionem isso? Nós não estamos falando de ter nudes, nós não estamos falando de ter imagens, mas nós estamos falando de trabalhar isso em nós. Então o homem já foi trabalhado, ele tem essa mentalidade, desde a criança, depois adolescente, depois a fase madura, e nós agora estamos buscando mais sobre a nossa sexualidade, a gente está buscando mais sobre a qualidade da vida sexual, e é por isso que nós estamos treinando mulheres, ou melhor, lapidando mulheres, para que elas se conectem primeiro com a sua autoestima, depois com a sua sexualidade. Porque não existe autoconhecimento, não existe empoderamento sem autoconhecimento. Antes de ser uma mulher empoderada, você precisa ser uma mulher que se conhece. E para você entender como que você funciona, como que você se conhece, para você viver ao lado de alguém, é muito importante você saber se você se ama, se você se gosta, se você se estima, se você se aceita. Porque senão, infelizmente, você vai entrar em qualquer relacionamento e viver ele de uma forma tóxica. Em contrapartida, até pegando a Ju agora, voltando para o assunto, tem muitas mulheres que, por conta, já receberam essa educação, seja pelo Google, pelas amigas, talvez não da forma correta, e não aceitam ser cortejadas mais. Elas assumem essa sexualidade de um jeito, tapa na cara, que ela quer fazer isso também com o homem. E o homem, por sua vez, fala o que está acontecendo aqui? Eu quero conquistar essa mulher. Eu quero... Né? O pavão tem as asas, o leão tem a juba. E agora, o que eu tenho? Como é que fica essa situação, Ju, das mulheres que já têm esse conhecimento do empoderamento sexual, mas aí elas fazem essa troca toda aí de papéis dentro de um relacionamento? É muito, muito interessante essa pergunta, porque quando a gente fala de autoestima, a gente está falando de algo que as pessoas têm uma visão que é fora, ela não está dentro. Por que fora? Porque o pavão, né, a juba, o adorno, um fotão, um carão, um biquíni, essas coisas que chamam a atenção e que são muito visuais. Quando, na verdade, a gente volta para o início de tudo, né, que é o começo, onde eu preciso me conhecer, a educação de si mesmo. Então, eu preciso saber quem eu sou. E autoestima nada tem a ver com carão, fotão, os adornos que nós fazemos, embora isso seja muito importante. Isso seja até essencial para que a gente se sinta bem, para que eu esteja bem, eu tô com uma postura legal, eu tô bem, tô saindo bem na foto. A gente tem essa preocupação porque faz parte da nossa feminilidade. A nossa feminilidade, isso que é interessante, a gente precisa trazer esse convite para as mulheres, para que seja algo leve e legal de ser feito, algo sutil, algo bom, né? Mas se coloca como peso. Por quê? Porque há esse desequilíbrio nessa energia mais pesada, e pesada no sentido de eu tenho que fazer, eu preciso me posicionar aqui e ter essa postura mais dura com os outros e comigo mesma. Então, eu acho importante a gente trazer esse conceito. Olha, ser feminina e estar nessa postura feminina precisa ser leve. Para ser leve, a gente precisa ir lá no início, se educar emocionalmente, se educar com as questões sexuais e saber o meu lugar dentro de mim mesma. É dentro de mim. Então, quando eu olho para a autoestima, não é o anel, não é a cara. O que é então, Juliana? É um estado interno. É quando eu tenho a capacidade de me ver, de me enxergar. É quando eu olho no espelho e a imagem que eu estou vendo no espelho ela é legal. Por mais que eu esteja fora do peso, porque mulher tem essas questões, né? Poxa, eu não tô legal com o meu peso, como é que eu faço? Aí cai aquela autoestima, deprime.
Cabelo. Não, mas é uma coisa mais interna, né? Além dessa visão de si mesma, é a maneira como eu olho para o mundo também. Então, é todo um contexto. Autoestima nada tem a ver com algo fora. É muito, muito, muito interno. Então, é a forma como eu me vejo, é a forma como eu me sinto segura dentro da minha própria pele. E isso quer dizer totalmente sobre quem você é e o quanto você se conhece. E é o que não é ensinado, é o que não é colocado. Não fomos ensinadas Não pelos fomos nossos ensinadas. pais a nos amar. Não Então nós fomos recebemos ensinadas. amor. Desculpa te interromper, Imagina, desculpa, não, só um claro. adendo. Nós recebemos amor. Mas eles não nos ensinaram, nós nunca fomos ensinadas a gente a se amar. Então, se eu tô com fome, É quase como se fosse proibido, né? se eu tô com fome e eu não tenho comida em casa, eu vou no supermercado. Eu compro aquilo que me satisfaz. Quando a gente não tem amor próprio, o que a gente faz? A gente fica dependente de outras pessoas. Aceitando as migalhas Isso. que Aí nossa vem a Amanda famosa fala muito. dependência emocional. Então, o amor próprio, ele é uma sementinha que o Papai do Céu colocou dentro da gente. Nossa missão é regar essa sementinha. Nós precisamos de nutrir esse amor. Nós temos que ser a nossa primeira fonte de amor. Porque se a gente não souber nos dar amor, a gente não vai ter uma autoestima elevada. E aí, consequentemente, a gente não vai fazer as pazes com o espelho, a gente vai estar sempre em guerra com a nossa autoimagem. As pessoas confundem autoestima com a autoimagem, né? Então, a autoestima, ela tem vários pilares que se sustenta, como autorresponsabilidade, autoconfiança, autoimagem. E, inclusive, eu vou usar isso para poder contar até um pouquinho do meu trabalho. Isso está dentro da mentoria que eu pratico com as mulheres. Quando se fala em ser uma mulher bem resolvida na cama, a gente tem que pensar quem é você fora da cama. Porque para ser uma mulher potente, atraente, poderosa, como eu chamo, você precisa ser uma mulher que você se ama fora da cama. Então isso tem muito a ver com a sexualidade. A autoestima está muito relacionada com a sexualidade das mulheres. Sim, eu imagino também que nós vamos deixar até para o próximo bloco, que há a diferença entre as mulheres que vivem até no ostracismo, que ela não consegue se enxergar, a autoestima dela é zero, e aquela que entende que a autoestima é vulgarização, é se mostrar demais, é como se ela estivesse colocando todos os valores que ela tem na vida na parte sensual ou sexual, como se a única coisa que ela tivesse como moeda de troca seja o próprio corpo, e muitas vezes sequer tem o prazer real de estar fazendo aquilo tudo. O quanto essas mulheres estão preparadas para seduzir, tá? Ela seduz para quê? Ela realmente quer ter aquele envolvimento sexual ou relacionamento, ou ela está fazendo sempre aquilo para agradar mais e mais e mais? Como se cada curtida, vamos colocar assim, melhorasse aquele momento para ela, mas melhora de fato a vida dessa mulher? Vamos agora entrar para o intervalo para os nossos anunciantes e voltamos já com a resposta dessas meninas maravilhosas. E Amandinha, fale mais aí das suas mentoradas, quero saber mais. Pode deixar que no próximo bloco eu vou falar sobre elas. RP Pod volta já! Você está acompanhando RP Pod. Voltamos do intervalo, meninas estão preparadas então para responder para mim sobre essas mulheres que elas entendem como, nossa, minha autoestima é super elevada, então ela não para nunca mais de postar fotos de biquíni ou usar o decote lá no umbigo ou de estar seduzindo o tempo todo. A rede social eu acho que incentiva muito isso. E como ela está, qual mensagem que ela está passando para um possível relacionamento e se ela está preparada para isso? Porque eu vejo até muitas amigas que seduzem, nossa, a gostosa do pedaço. Aí elas saem pra noite, aí o cara quer o quê? Sexo. E aí ela se acha a última, né, bolacha do pacote, e ela vai realmente ter essa noite aí de sexo e tal. No outro dia ele nem liga pra ela, ele não manda flores, não tem a caixinha de bombom, não tem nada disso. Mas
qual a mensagem que ela está passando? Ela consegue entender que se ela teve aquele movimento, se ela teve a relação sexual, é porque ela quis. Eu quero realmente ser super sensual e eu banco isso. No outro dia eu não tô nem aí se ele vai me ligar ou não. E next, é a vida. Foi assim que eu passei a mensagem. Existe isso? É uma visão distorcida minha? Natália, Juliana, fala um pouquinho. Pode começar. Quer começar? Eu pego o bonde, eu começo, Pode. bora lá? Bom, então eu vou trazer a minha visão, né? Eu acredito que precisa haver um equilíbrio dentro dessa mulher, né? Que está se colocando dessa forma. E o equilíbrio está sempre em conhecer dentro dela como é que ela está querendo que as coisas aconteçam. Porque às vezes a gente nem entendeu o rolê que está acontecendo dentro da gente, pra gente estar ali se expondo pro cara ou para aquela relação ali momentânea. Então tem que haver esse rolê, esse olhar para dentro e, peraí, o que eu quero? E a partir do momento que ela descobre o que ela quer, e isso o autoconhecimento precisa estar ali, gente. A terapia Primeiro de trabalha, tudo, a terapia trabalha. Quando essas mulheres chegam pra mim, o que vem de relacionamento, igual eu falei, quebrado mesmo, e o que vem de mulheres que já têm essa noção, sabe, esse embasamento, né, aquela base. Eu costumo falar que existe um alicerce que precisa ser feito. É como uma casa. Vamos construir uma casa, vamos. Mas quais são os processos práticos para que essa casa seja erguida? Tem o alicerce. E o alicerce, você faz um buracão enorme para baixo da terra para que ele seja enchido ali de concreto e aquilo ali seja firmado para que essa casa ela seja construída com as paredes. Ou seja, tem que haver segurança. Então, quando eu construo essa casa, né, e eu não tenho isso, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu quero, eu não sei, qualquer coisa serve. Se qualquer coisa serve, essa mulher, ela tá ali. Ou seja, não tem problema nenhum em sensualizar, desde que você saiba que você vai poder... É o que você quer, e com segurança. Exato. Eu quero isso ou não quero isso, estou fazendo isso por isso ou por aquilo, e ter essa consciência. É mais ou menos isso, Natália? Eu tenho pra mim que todo excesso esconde uma falta. Concordo super. Todo excesso Total. esconde uma falta. A gente não consegue usar uma máscara diariamente da sedução. Essa mulher sedutora que quer toda hora ficar expondo, né, que ela é uma mulher sedutora, eu não acredito que isso seja tão real para ela. Cansa um pouco, exato, né, Nath? é uma máscara que uma hora ela vai olhar para ela e ela vai entrar em conflito. A hora que ela encontrar o que falta, por isso que é importante passar pelo processo de terapia, fazer consultorias, para que a gente ajude essa mulher a entender aonde que está essa falta. Pode ser falta de pai, pode ser falta de mãe, pode ser falta de amor próprio, pode ser muita coisa. Não adianta você ser uma pessoa hoje à noite, amanhã voltar a ser essa pessoa e depois de amanhã voltar a ser essa pessoa, se quando você chega em casa, você cai em lágrimas. Você não era você naquele ambiente. Então, até quando você consegue sustentar uma mulher fake? Aí você entra num relacionamento. De repente, você se entra dentro de um relacionamento. Um pouquinho que você convive com essa pessoa, já não há condições de dar sequência nesse relacionamento. Porque beleza acaba no primeiro encontro. Você tem que ter algo a mais para poder oferecer, para ter um relacionamento. Viver ao lado de alguém é um desafio. Então, se você está namorando, se você está noiva, se você está casada, você tem que olhar para esses desafios que diariamente você tem no convívio. A rotina é um grande desafio. Essa mulher vai conseguir ser sedutora às 7 da manhã, às 7 da noite, ao meio-dia, às 9 da manhã, ao levar as crianças no colégio, ao voltar, ao fazer o supermercado. Ela vai carregar essa mulher sedutora até quando? Então, eu sei que dentro de nós, isso eu criei também para mim e eu oriento as minhas alunas e as minhas mentoradas. Tem dentro de nós a nossa versão potente e a nossa versão que não é. Básica. É uma versão potente e uma mulher que não tem. É tipo luz acesa e luz apagada. Todas nós temos isso dentro da gente. Então, você escolhe todos os dias ser uma mulher que sai com a luz acesa. Quem é essa mulher que sai com a luz acesa? Uma mulher atraente, não por beleza física, mas porque ela tem uma voz, ela tem uma narrativa de
amor, de afeto, de carinho com ela mesma. Então, de novo, ela sabe que ela não fica dependendo disso, tipo uma balada, de uma noite, de uma noitada, de um sexo, de uma outra ficada. Então, ela tem isso dentro dela. Ela sabe que ao voltar pra casa e ela não receber um bombom, flores no dia seguinte, tá? Ela sabe que dentro dela as coisas estão muito bem resolvidas. Ela saiu pra se divertir e tá tudo bem. E ela queria ter esse prazer dela. Sim, porque a gente precisa olhar e dizer pras pessoas que mulher gosta de sexo, sim. Ok, tá tudo bem. Ai, mas ela é oferecida. Deixa ela ser oferecida Desde como que ela banque ela. isso, tá tudo bem. Exatamente. Deixa ela ser oferecida como ela. Às vezes você acha que ela é oferecida sexualmente, mas ela é oferecida de muitas outras qualidades. Uma mulher potente, ela tá cheia de habilidades. E aí a gente vai olhar para as habilidades dessa mulher, e a hora que você for ver, ser sedutora é a última coisa que você vai olhar para uma mulher potente. Uma mulher potente, ela tem força, né? Ela tem... Onde ela chega, ela realmente acende a luz daquele ambiente, porque ela é uma pessoa iluminada. É muito interessante você falar isso. Não sei se vocês já tiveram essa percepção. Agora eu não vou tanto embalada, mas ainda vou, tá? Sou uma loba 45 que ainda me diverte muito, né? Acompanhada com o meu amor. Mas eu via muito, às vezes aquelas mulheres, nossa, era tudo muito, nossa, delícia, decotão, e tá lá, e aí de repente chega uma baixinha que está simplesmente sorridente, comunicativa e bem, né, bonita, mas não tanto quanto todas aquelas feras que estão em volta. E no primeiro momento quem chama a atenção, né, a mulherada, né, mais exuberante, dá ali o que meia hora depois tá uma volta em volta da baixinha ou a magrinha ou Exato. que ela tá emanando aí um poder incrível. Isso acontece, você falando me E isso remete. chama libido. É um belo de um poder pessoal, libido, né, Nath? Exatamente. A libido, ela é a energia vital da nossa vida. Então, diariamente eu encontro com mulheres que chegam até mim e falam, Nath, eu tô zero libido, eu não tenho vontade de namorar. E a hora que eu vou desenhar isso com essa mulher, eu vou mostrando pra ela que isso não se trata de vontade de namorar. Vontade de namorar chama desejo. Libido é a energia da vida. Se eu não tenho energia pra ir treinar, se eu não tenho energia pra poder me arrumar, se eu não tenho energia pra estudar, pra fazer meu dia acontecer, eu vou ter energia pra transar. Vai ser a última coisa que eu vou querer. Então eu vou e me escondo dentro de uma roupa que chama atenção. Eu vou e me escondo dentro de um personagem. Por quê? Falta libido. E tá faltando, será libido para os homens também? Eu sei que tem aí algumas caixinhas de pergunta que surgem para que as mentoradas, né, da Amanda passam. Vamos falar um pouquinho sobre aquela questão que você levantou durante o intervalo, Amanda? Vamos lá. Bom, as minhas mentoradas e as pessoas que me seguem mandam caixinhas, porque no meu Instagram eu abro caixinhas diariamente. Qual o seu Instagram? @AmandaBRibeiro. No TikTok, @AmandaBRibeiro e 0, porque, acredite, já tinha uma pessoa lá que pegou o meu WhatsApp. Querida! Cheguei tarde no TikTok, mas cheguei o quê? Tem 4 meses e consegui 45 mil Chegou seguidores bem. Organicamente, então isso para mim é um marco, né? Chegou bem! Mas vamos lá. As minhas mentoradas e as minhas seguidoras mandam nas caixinhas e relatam que estão casadas 10, 15 anos, são bem resolvidas, têm a autoestima elevada, têm um bom trabalho, se conhecem intimamente, sabe onde, o que gosta, como gosta, a maneira como gosta, mas está num relacionamento que o parceiro não as procura. Então passam 30, 60, 90. Tem casos de uma aluna que ela se separou depois de 15 anos de casada porque ela estava há 1 ano sem relação sexual. Eles tinham tudo de legal. Conversavam sobre tudo, eram bons amigos, bons parceiros, enfim. Mas ali, na intimidade, ele não a procurava. Então, ele até... você que é terapeuta, acho que vocês falam muito disso, porque ela me relatou que ele ficava se escondendo. Então, ela ia pra cama, ele ia pra sala. Ela estava na sala, ele ia pro quarto. Pra realmente não ter aquele momento de intimidade.
E aí, o que as minhas alunas e as minhas seguidoras relatam para mim por direct ou até pelas caixinhas mesmo? Que, primeiro, eu mapeei isso como um ciclo normal que é o que acontece. A autoestima dela vai lá no chão. Então, ela fica com a autoestima super baixa, porque ela acha que o problema é ela. E aí, depois, ela começa a suspeitar que ela está sendo traída. Não é possível, esse cara não me procura, tá com outra. Porque nós também temos na nossa mente, como você disse, Natália, no início, que o homem, ele é mais sexual por tudo, pela educação. E aí depois passa pelo aquele ciclo de que não tem ninguém. Então, será que ele gosta mesmo de mulher? E aí volta pro ciclo da autoestima. Não, realmente o problema sou eu. Então, devo ter mau cheiro, devo ter mau hálito. Então, eu queria saber de vocês, qual é a visão de vocês sobre isso? Porque eu até, ali nas caixinhas e para as minhas alunas, eu levanto muito a questão da pornografia, porque a pessoa que é viciada, o homem viciado na pornografia, ele está fadado ao fracasso, tá? E aí tem a questão hormonal e tudo, mas assim, eu queria, pelo viés de vocês, qual que é o que vocês acham? Posso ir? É muito comum, né? É muito mais comum do que a gente imagina. Sim. E a gente assusta quando a gente olha a quantidade, o mar imenso de mulheres que estão nessa situação. E aí a gente olha e fala, poxa, mas o que acontece? Ela faz uma linha, ela caminha, ela vai se empoderar, porque a mulher tem disso, né? Ela quer se melhorar a cada dia. Mulher, ela tem disso, e enquanto os homens, eles estão ali na retaguarda, eles ficam ali, né, em off, olhando esse movimento acontecer. Então, isso é uma visão minha que eu tenho percebido com as meninas que chegam para mim, muitas vezes. Quanto mais essa mulher se empodera e se posiciona como mulher, onde a gente entra com essa questão da feminilidade, né? E eu vou linkar isso já com essa mulher selvagem, né? E quanto mais ela se empodera, quanto mais ela sobe nesse sentido, os homens tendem a ficar um pouco... Insegurança, talvez? Insegurança e resguardar. Falando, nossa... Então, tem esse olhar também que eu percebo. Então, daí a importância... Será que eu dou? Porque uma mulher poderosa, ela assusta. Ela causa esse impacto de início visual nesse homem. Então, assusta um pouco e afugenta. Isso se já estiver dentro de um relacionamento. Isso que eu ia perguntar mesmo. Isso no começo ou até no primeiro contato. Então, olha a importância também da gente trazer o olhar desse feminino acolhendo esse masculino. O masculino, de uma certa forma, eu falo para mulheres, mas eu trabalho com uma visão sistêmica onde eu acredito também na importância da gente olhar para esse masculino. Porque ele também foi ensinado, assim como nós não tivemos instruções, eu vim aprender sobre sexualidade e a como me empoderar disso, a trazer essa força dentro de mim, nessa visão hoje, de mulher mais madura, essa idade da loba que eu acho tão incrível. Né? Então, isso hoje, para mim, é um poder, por isso que muitos relacionamentos terminam, né? Acabou o sexo, acabou o casamento. Sim, porque acontece eu entendo, muito isso. Eu entendo que o sexo, ele é fundamental, porque é o que eu falo no meu Instagram todos os dias que chega esse tipo de pergunta ou para as minhas alunas. O sexo, na minha visão, quanto menos você faz, menos você quer fazer. Porque você vai ali, o homem se resolve muito rápido, e ele pensa, nossa, por mais que você seja bem resolvida, eu entendo que nós não somos como os homens. Ver uma imagem já, né? Não é um interruptor que liga e desliga. Não é. Tem ali um trabalho. A Nath vai falar muito sobre isso. Aí o homem já vai pro lado da pornografia, aqui vai mais tô cansado, porque ali eu tenho que ir. E olha que coisa interessante, né? Trabalho e tal. E a mulher vai ficando de lado. Mas e aí? E aí? Ela foi lá, ela se empoderou, ela quer salvar o casamento dela. E aí olha o trabalho, né? E eu vou jogar a bola aqui pra nossa amiga, mas olha o trabalho, né, Nath? Quando a gente olha assim, e essa mulher se empoderou, ela tá poderosa, ela sabe o que ela quer, ela sabe como ela quer na cama, a posição, tudo ela entende ali, porque ela aprendeu a entender isso dentro dela, o que ela gosta, o que ela não gosta, como é, como não é, né? Então ela tem esse poder de escolha e decisão no momento. Então, inclusive, ela consegue verbalizar isso. Sim. A partir do ponto. Quando ela não vê nada disso acontecer, ela entra em choque, porque ela fala assim, meu Deus, aí entra e volta, né? É comigo. Eu que tô tudo errado aqui no rolê. O que eu tenho que fazer aqui? Tenho que fazer a lição de casa tudo de novo? Talvez. Né? E aí, Nath, como é que faz? Eu tenho pra mim que a falta de comunicação gera hoje a maior falta de tesão de uma relação.
E eu falo isso porque eu tenho uma palestra para casais, que chama muito prazer. Deixa eu só chamar a atenção que o homem, muitas vezes, o homem Ele não não quer verbaliza. conversar. Ele não, você tenta, fala, mas o que você gosta? Ele, zero Ele tá na mentalidade verbalização. treinado rápido, né? Do fast food. Natália, já entrando aí no adendo, e quando há essa comunicação pela parte da parceira, porque ela quer salvar esse relacionamento, e quando ela verbaliza, ela pede, vamos, assim, no máximo, ela implora por socorro pra ele, porque ele é a única pessoa que pode resolver isso. Sim. Qual que é a sua visão? Diante de uma boa comunicação, porque muitas mulheres não sabem cobrar. Então a gente precisa também reforçar isso. Eu estudei mulheres durante uma década. Eu só fui me sentir mais fortalecida com mulheres na pandemia, onde eu aprofundei a autoestima. Mas até então eu só tinha estudado sexualidade e comportamento. Aí eu fui fazer inteligência emocional. Falei, não, tá faltando mais alguma coisa. Vou fazer um desenvolvimento pessoal. Aí eu vou fazer uma especialização de autoestima. E aí, existem alguns erros que a gente encontra na comunicação do casal. Então, por exemplo, às vezes a mulher, ela se comportou como mãe dele durante um bom período. E eu tô falando disso de um relacionamento já de longo... né? Então, ela se comportou como mãe. Ela se desleixou um pouco, ela ficou em casa um pouco mais à vontade, né? Então ela não se atentou a essa questão visual. E dentro desse comportamento de mãe, nenhum homem vai ter libido por uma mulher que briga, que xinga, que dá bronca, que briga com o negócio da toalha, do sapato, coisas do dia a dia. Relacionamento, gente. Viver junto é desafio, lembra? Então, tem sim a questão do homem não ter libido. A gente tem que olhar assim, o homem pode estar com a libido baixa sim, por conta de a convivência ter ficado enfraquecida por um momento. Então a gente nunca sabe como que essas mulheres estão fazendo essa comunicação. Então pode ter uma falha disso. E nas mulheres que acertam essa comunicação, eu vejo sim como um desinteresse dos homens em buscar ajuda. Então, eu não acho que os homens hoje iriam se inscrever em cursos de sexualidade, como eu vejo as minhas alunas irem 5, 7 vezes no mesmo curso, que elas amam se divertir aprendendo. Sabe o que ele vai fazer? Na minha visão, ele vai lá procurar um Viagra, que é o mais fácil. Ai, não aguento mais ela reclamando. Deixa eu tomar um negocinho aqui. Eu acredito nisso. Ou vai continuar não fazendo nada isso que eu ia, o relacionamento. Isso que eu ia falar. Às vezes, quando ele vê essa mulher buscar, e aí tem os dois lados, às vezes quando ele vê a mulher buscar conhecimento, ele fala, opa, preciso correr atrás, porque a minha senhora tá mais evoluída. Parece que até pouco tempo atrás ela não queria, agora ela tá toda danada, ela chegou em casa com um brinquedo, ela foi fazer um curso de oral. Assusta. Essa mulher vai fazer um curso de strip, meu Deus, se ela tá fogosa assim pra mim, ela pode ficar pra qualquer homem. Não, vou cuidar disso. Olha, e é muito legal. Olha a dica. É muito legal. E Pode servir como uma motivação pra ele, né? Se essa mulher souber comunicar dessa dentro forma, do né? curso de casal, porque eu não tenho um outro modo de trazer essa informação, porque a minha rede social, ela é destinada a mulheres. E sim, tenho acho que 7, 9% de homens que são meus seguidores. Então, o compartilhamento dos meus conteúdos é grande, porque eu vejo que as mulheres encaminham muito para os seus parceiros, com as suas amigas, mas eu não tenho uma narrativa que fale com o homem direto ali na rede social. Então, tem esse lado de que ele corre e ele vai buscar se comparar com ela ou fazer coisas legais para estar no mesmo movimento que ela, e tem o lado também de que ele vai entrar ainda mais numa zona de conforto e ele vai ser aquele elefante no meio da sala, branco, incomodando tudo e qualquer coisa que essa mulher queira fazer. Então ela coloca uma camisola, ele já fala, vixe, quer dar. Entendeu? Então assim, eu tenho muito isso com as minhas alunas, mas mais evidente esse outro lado de eles buscarem ajuda e não eles ficarem nessa zona de conforto. O feedback que eu recebo é positivo em relação a isso. Depois que eu fui no curso, meu companheiro tá melhor. Depois que eu fui para um curso, meu companheiro soube olhar para o nosso relacionamento e valorizar o quanto que eu tô mudado, o quanto que eu tô mexendo para poder fazer coisas novas também. Porque as nossas mães, as nossas avós,
Elas iriam aprender com quem? A fazer coisas que mudavam a rotina, o cenário de um relacionamento. Então, eu costumo dizer que a comunicação precisa ser assertiva. Mas me dá um exemplo, então, se você puder, dessa comunicação assertiva. Seria na vulnerabilidade ou não? Porque na agressividade a gente sabe que não funciona, realmente Como não seria, funciona. Então, uma comunicação assertiva para essa mulher conseguir, de repente, salvar ali essa relação de tantos anos? Eu acredito que quando a gente pergunta para o outro o que você quer, o que você gosta, é natural que ele vai falar, sei o que eu gosto, tudo que você faz tá bom. Sim. É automático. Sim. Né? Então, nós precisamos observar no dia a dia da pessoa as coisas que a pessoa gosta e trazer isso para dentro do relacionamento. Olha, eu vi você assistindo um filme e eu vi aquela cena e tal, depois eu queria até comentar com você, eu acho que a gente pode experimentar. Então, mensagens que sejam picantes, isso se chama criatividade erótica. Durante o dia, por exemplo? Sim. Criatividade erótica, e ela não necessariamente ela precisa trazer vulgaridade, né? Então, às vezes a mulher fala, eu saí de calcinha, sem calcinha, pra chamar a atenção dele, eu tava só de saia, eu disse pra ele que eu tava no restaurante só de saia, sem calcinha, e eu esperava que ele pudesse reagir. Ele não tá preparado pra isso. Você mandou uma mensagem durante a tarde, avisou ele que hoje você ia preparar algo que de repente ia surpreender a relação? É preparar o terreno, né? Exatamente. Então isso se chama preliminar. Casal que não tem preliminar, falta muita coisa. Então a preliminar, gente, ela é o que acontece entre um sexo e outro. Ela não é o que antecede a penetração. Nem sexo oral é preliminar, sexo oral é sexo. Então falta preliminar. Muitas vezes a comunicação tá errada. No dia a dia. Exato. Todos os dias. Então, assim, como que essa mulher recebe esse homem que chegou do trabalho? Muitas vezes ela tá na pia, ou ela tá no trabalho, ela tá chegando, um buscou a criança no colégio, então eles chegam, eles não têm mais aquela afinidade intimista de um beijo de língua. E aí ela quer colocar uma camisola do nada e transar com ele, depois não quer que ele saia fora. Não, ele não é obrigado a ter relações sexuais. Assim como nós não somos obrigadas a ter relações sexuais. Mas a gente é obrigada a se comunicar aquilo que a gente quer de forma assertiva. Então, como você recebe o seu companheiro quando ele chega do trabalho? É com um selinho? Boa tarde, amor, como foi seu dia? Você se preocupa com essa pessoa? Ou você simplesmente tá com a cabeça em outro lugar, com o cabelo pra cima, com um chinelinho, cheirando a cebola, entendeu? Nós temos sim as nossas afazeres domésticos ali, o nosso dia a dia, mas também tem uma mulher que trabalha, ou que é CLT, ou que é empresária, e ela chega cansada. E ela também quer ser recebida com carinho, com Isso que eu ia com colocar lá afeto, dentro, porque né? a gente joga muito pra mulher, mas ela também quer, precisa de um olhar mais de carinho, né? Isso. Porque ela precisa, a casa precisa do dinheiro dela. Mas e a gente às vezes olha demais pra mulher, a mulher tem que fazer isso, a mulher tá, e o homem? Ele também precisa, assim, no melhor dos mundos seria que partisse também do homem. A gente sabe que nós estamos falando aqui da mulher, mas seria interessante que partisse do homem também. É o 50-50. A gente gostaria que as coisas tivessem um equilíbrio para que nós ficássemos, de repente, até um dia na zona de conforto. Hoje eu não vou fazer nada, hoje eu tô cansada, hoje eu não quero. Vem cá. Amor, deixa eu te falar uma coisa no seu ouvido. Hoje eu não quero fazer nada, mas amanhã eu te como. E essa brincadeira fica tão gostosa, do tipo, se ele faz, o quê? Você faz, amanhã eu quero brincar. E eu brincar não necessariamente precisa ser a cama, né? A gente pode lembrar que tem muitas coisas que aquecem um relacionamento e a comunicação é a primeira. Nath, nós vamos dar mais uma pausa para o intervalo, nós vamos voltar nesse assunto quente, caloroso, e eu quero saber na próxima etapa também se ainda existe aquela situação, a mulher para casar e a mulher para a gente brincar um pouco mais profundamente, e se o homem traz isso para o casamento, e aí ele, com a esposa, ele não faz determinadas coisas, que isso acaba também aí esfriando muito o relacionamento. Então, no próximo bloco, nós voltamos com muito mais para vocês no RP Pod. RP Pod volta já! Você está acompanhando RP Pod. Voltamos do intervalo RP Pod com assuntos aqui muito quentes, vou voltar de novo.
Voltamos agora no RP Pod com as nossas convidadas, Natália Fernandes, sexóloga, Juliana Rodrigues, terapeuta, voltada para o universo feminino, e apresentando aqui comigo Amanda Ribeiro, que tem aí estourado no TikTok falando de mulheres e empoderamento feminino. Estávamos falando a respeito das mulheres, onde elas não, embora empoderadas, elas não encontram mais no parceiro a procura sexual, né? Sendo de relacionamentos a médio e longo prazo, né? Mesmo empoderadas, mesmo sabendo a dança, como ser feito, elas não conseguem mais que os homens a procuram, e o quanto os cursos de sexologia, os cursos que você dá, Natália, fazem muitas vezes que as mulheres retomem isso, porque elas procuram, elas vão atrás e o homem percebe essa mudança na mulher. Sim. A pergunta que eu fiz antes de sair, né, do bloco anterior, a mulher, ainda existe na sociedade a mulher para casar e a mulher a qual o homem consegue realmente passar todos os desejos sexuais dele. Então, eu tenho vontade de fazer isso, mas a minha mulher não. E isso pode esfriar um relacionamento? O que vocês acham sobre isso? Ainda existe essa conversa? Não existe essa conversa? Vamos falar um pouco. Eu acredito que essa conversa ela precisa existir, mas ainda está muito brando, né? Está muito devagar, né? Nesse sentido de ter essa educação em casa para falar, olha, vamos conversar sobre sexo hoje? Vem cá, amor, vamos falar sobre sexo hoje, sobre o nosso relacionamento. Não precisa nem ser sobre o sexo em si. Porque começa com incômodo, né? Não começa diretamente, não tá tendo sexo, não tá legal. Começa com um pequeno incômodo. E essa mulher começa a entender que não tá legal, aí ela volta para aquilo que a gente estava falando, né? Que, então deve ser eu o problema. Então, por mais que ela seja bem resolvida ou não, ela sempre vai trazer o olhar. Mas vocês acreditam que ainda tem o homem que fala assim, não, com a minha esposa eu não posso fazer isso. Não, isso não vou fazer com você. Eu acredito que tenha. Tenha, porque vem desse machismo, vem um pouco desse patriarcado que foi ensinado, como nós dissemos lá no início. Então, há esse ensinamento do homem com essa mentalidade. Em contrapartida, a gente tem as mulheres que estão se empoderando. Então, olha só o trabalho que nós não temos para disseminar essa informação de que, olha, eu quero falar sobre sexo. Não, olha, querido, vem cá, vamos conversar. Eu vou comprar uma camisola linda, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, falta-se isso, falta-se muito. E aqui eu quero só fazer um adendo sobre aquela questão que você levantou, Lica, mais cedo, a respeito da mulher que coloca roupas muito chamativas e não se sustentam. Porque no final de tudo ela quer um relacionamento e ela não entende o porquê ela só é vista e procurada para fins sexuais. Ela não se posiciona da maneira adequada. No meu Instagram com as minhas alunas eu falo muito sobre posicionamento estratégico, porque na minha visão e pela metodologia que eu desenvolvi, você precisa ter um posicionamento estratégico para sua vida num todo, tanto pessoal quanto profissional. E quando essa mulher ela vai para a rede social e ela começa a expor demais, com roupas, enfim, de repente até a procura de curtidas, às vezes é para sanar, cobrir uma falha, um buraco, né? Como a Nath bem disse, todo excesso esconde uma falha dentro dela mesma, que tá aí, falta o autoconhecimento. E aí essa mulher, na minha visão, para alguns homens, elas não conseguem relacionamento. Então elas são vistas pelos homens, na minha visão, só como mulheres para curtir ali uma noite, mas elas não conseguem um relacionamento de fato. Então aí eu vejo que é o posicionamento de uma maneira errada, tá? Então, como você fez a pergunta, eu acredito sim, nem foi para minha pergunta, mas estou aqui no meu adendo, que os homens têm essa visão de algumas mulheres são para casar e outras só para brincar. E também, com a minha mulher eu faço tal coisa e outras não mais. Então agora eu vou passar pra Nath, o que você acha? Esse lance de com a minha mulher não faço e com a outra eu faço, tá muito errado. Tá né? demodê, não tá? Não, eu tenho uma estratégia que eu criei que chama calendário erótico. Então quando eu estou com uma aluna de consultoria, eu desenvolvo para ela o sexo na agenda. E aí, isso é um negócio que eu já trabalho há muitos anos.
Só que aí, recentemente, algumas famosas disseram que coloca o sexo na agenda. E aí as minhas alunas começaram a compartilhar comigo. Aqui, prof! Aqui, Nath! Estamos no caminho, tá tudo certo. Sim, eu já trabalhava isso com as minhas alunas. Confesso que eu coloco. Por quê? Porque você pode sim brincar aquele dia que você tá mais cansada com papai e mamãe, fazer uma rapidinha, ok. Mas aquela diversão gostosa ela precisa ser agendada. E eu tenho muitas alunas que são mães, que os filhos são grandinhos, que já entendem, então ela não pode ficar dando espartilho em casa, ela não pode sair com o vibrador na mão, vamos ali pôr pra carregar. Mãe, que é isso? Não é? Então a gente precisa sim agendar. E aí esse sexo na agenda, esse dia hot do casal, pode permitir que eles vivam experiências... Qualidade de tempo ali pro casal. Eles podem viver experiências sexuais que nunca viveram. Eles podem brincar um pouco com a mentalidade deles e aí casa muito com essa questão do homem. Do tipo, eu nunca imaginei fazer isso com a minha mulher. Nunca imaginei. E eles vão descobrindo juntos. Sim, e é muito... eu tenho um feedback muito positivo de mulheres que chegam em mim e falam, Nath, que bom que você me ensinou a usar o calendário erótico. Porque... vou dar um exemplo, eu tenho uma aluna que ela é fixa, toda quinta ela está comigo, toda quinta, ela vai 4 vezes no mês, e aí ela já sabe que o sexo na agenda deles é a quinta, porque aí ela aproveita todo o conteúdo que a gente conversa para poder desenvolver habilidades novas, e aí eles estão juntos há um longo período, eles têm filhos. E aí um dia eu perguntei pra ela, o que você nunca viveu e que você gostaria de viver sexualmente? Ela falou, não sei. Eu falei, vamos descobrir. Vamos descobrir juntas. E aí foi muito legal, porque eu pedi pra ele fazer uma carta e mandar pra mim, lacrada. O marido? O marido. Falei, ele vai fazer uma carta lacrada com os desejos que ele tem em relação a você. E você vai fazer uma carta e vai me mostrar e depois nós vamos lacrar juntas e você vai mandar pra ele. E aí a gente viu que tinha muita coisa em comum e tinha muita coisa que ele jamais iria imaginar que ela tinha vontade de fazer. Então, aí tem um lance. Mas o casal tem que estar muito bem preparado pra receber essa carta, sim, né? porque de repente vão ter coisas ali que a pessoa vai falar, mas... Como assim? Não. Foi uma diversão muito gostosa. A gente pôde ampliar a mentalidade deles para poder entender que enquanto o corpo tá saudável, ele dá prazer. Sim. Ponto. Então, se eu estou com essa minha companheira, com a minha parceira há X anos e você acha que a rotina atrapalhou a relação, por isso que você não faz mais coisas diferentonas com ela, você vai buscar fora de casa coisas diferentonas para fazer? Não. Nós precisamos trabalhar isso em nós para poder despertar também vontade, porque nem sempre eu tô com desejo. E o desejo, ele pode ser responsivo. Então, se eu não estou com desejo, às vezes nem era um dia que eu queria namorar, mas ele me despertou coisas tão gostosas, ou ele me estimulou, ou ele brincou, ou ele me elogiou, ele falou coisas, ou ele fez coisas que me deixou um pouco mais à vontade. Naturalmente eu fiquei excitada, naturalmente eu posso curtir uma noite gostosa. Mas às vezes o casal tá ali, tá em casa, eles não se permitem usar a própria cama, o próprio cenário do dia a dia para explorar coisas novas. Então, é o que eu falo, sai da cama. O sexo, ele não precisa ser na cama, ele não precisa ser todo dia às 9, depois que as crianças dormiram, não. Sai da cama. A gente tem uma casa com, no mínimo, sei lá, quase 5 cômodos. Por que não explorar outras formas de poder dar e receber prazer? E é aí que tem um lance que, se o cara imaginou algum dia do tipo, não faço isso com a minha mulher, querido, já vai cair por terra. Entendeu? Eu quero trazer aqui a situação, né, diante desse assunto. Vale tudo entre 4 paredes, a partir do momento que ambos querem. Mas e quando isso... A pornografia, porque às vezes ele vai ir para um lado um pouco mais selvagem, vira um vício e eles só conseguem se sentir plenos nessa hora do prazer se fizer determinadas atividades que, assim, não era para ser toda hora, o tempo inteiro. Vou te dar um exemplo aqui, olha, vamos trazer uma terceira pessoa, ou que seja só na imaginação, mas toda hora que vai para atingir o orgasmo,
traz esse elemento que às vezes fica inviável ali para o relacionamento. Como dosar isso? Como fazer com que esse vale tudo entre quatro paredes não vire quase que uma doença ali entre o casal? A gente precisa olhar para os fetiches. É natural que eu tenha desejos e que eu possa brincar fantasiando realmente o meu sexo. Tem gente que tem dificuldade em se sentir desejada. Então, ela pode criar para ela cenários diferentes e que, mas se ela ter relações sexuais 3 vezes na semana, ela vai precisar de criar esse cenário? Tá tudo bem. Mas ela não pode usar este cenário somente para chegar ao orgasmo. Então, tem relações que são muito gostosas e a gente não chega ao orgasmo e tá tudo bem. Nós não temos uma obrigação de chegar ao orgasmo todas as vezes, né? Ele faz parte do nosso ápice do prazer. E quando a gente tem uma outra pessoa que tá viciada, aí não tem outro jeito a não ser buscar ajuda profissional mesmo. Porque aí a mulher, ela não tem esse entendimento, ela não tem esse embasamento, ela não vai conseguir ajudar o companheiro ou o companheiro ajudá-la. Que a gente também tem que olhar que às vezes essa mulher está vivendo um modo mais viciante de alguma situação. Sim, eu já nessas conversas de salão a gente escuta muito. Nossa, eu fui fazer tal coisa com o meu marido, agora não tem jeito, ele só se fizer isso. E isso pra mim, assim, foi legal pra ser uma descoberta, pra ser naquele momento, pra ser de vez em quando, mas não toda hora. Isso tá acabando comigo. Então, olha quantas cenas, quantas coisas que nós estamos tirando, né, de toda essa conversa que nós estamos tendo tão enriquecedoras aqui hoje. Quanta coisa que a gente ainda tem que abordar. Energia gostosa. E deixa eu só Não, te eu queria atravessar. fazer uma adendo aqui para Passa. vocês duas. Na visão de vocês, qual seria uma frequência ideal sexual para um casal? Boa. Seja esse casal já casado há muito tempo. Não, vamos colocar do casado há muito tempo, porque namorando é tudo uma delícia, fogo no parquinho toda hora, né? Agora eu quero saber. Mas tem uns que não, nem no começo, então acho que tem que ficar atento. Mas mais assim, a visão de vocês, qual a frequência ideal para um casal manter um relacionamento saudável depois de um certo tempo ali de relação? Eu acredito que tudo parte de como funcionam os dois dentro dessa relação. E como que os dois estão também se comunicando, né? Mas assim, chega um momento em que fica saudável, né, esse jogo, essa brincadeira, porque antes, eu vou linkar com o que você falou, do prazer. Precisa ser agendado. Nós precisamos aprender a nos incluir nessa nossa agenda, com todos os afazeres que nós temos. Colocar a prioridade, né? E essa prioridade do se sentir bem, do ter prazer, não é só no orgasmo, ela precisa vir antes. A preparação do terreno é antes. E como que é antes? É você tomando um belo de um banho você com você. É você realmente agendando um horário ali, e me fez lembrar de um detalhe que eu incluo também muito nessas alunas, né? Teve uma aluna específica que foi muito legal. Ela veio, ela estava com essa dificuldade dentro do relacionamento, né? E aí, com essa dificuldade, a gente começou a trabalhar algumas práticas, algumas questões. A gente fez um caminho. E dentro desse caminho, chegou um momento que eu falei, olha, você precisa se incluir nessa sua agenda. Antes de qualquer coisa, porque se sobra tempo para a escola, se sobra tempo para o trabalho, se sobra tempo para treinar, você tem que incluir esse tempo a dois. Mas antes de incluir o tempo a dois, eu quero que você inclua o tempo só seu. Então, eu instituir ali o dia do eu para ela. Então, vamos entender do que você gosta, o que você quer, vamos entender isso aqui. O dia do eu é para que ela pudesse se acolher, é para que ela pudesse se tocar, para que ela pudesse entender como é que é o funcionamento dela. E depois eu criei o dia do amor. Então, esse dia da semana, esse dia aqui do mês, não sei, dentro das condições dela, obviamente, você inclui o dia do eu. Vai ser feliz com você. Vai sim se tocar, vai sim compreender como é que funciona o teu corpo, vai sim entender como é que está toda essa saúde dentro de você, né? E vai trazer essa compreensão de como você funciona. E depois instituir esse dia do amor, que é os dois. Aí você vai compartilhar, né? Então, primeiro sai de você, primeiro você se inclui nessa agenda e depois você compartilha. Então, isso é importante. E aí, Nath? Estamos com o tempo estourado, Nath. Jura? Juro, mas eu quero ouvir sua resposta. Também. Então, eu entendo que não existe uma frequência perfeita. Tudo pode ser feito diante da qualidade do que está sendo feito. Então, se você namora uma vez no mês
e vocês se dão bem e tá tudo certo, vocês se curtem de outras formas, sexo é prioridade para vocês? Até que ponto da agenda? É uma vez no mês e tá sendo muito bem feito, tá sendo gostoso? Ok. Mas os estudos dizem o contrário, que o sexo sendo feito 2 vezes na semana deixa um relacionamento estável. Perfeito. Põe na agenda aí, Sustentado. Mandinha. 2 vezes na semana, né? Então pode Marca colocar na 3. agenda. Pode colocar 3, por minha conta e porque vai risco, que- porque uma você faz com você. Você se E dá outras prazer. 2? E as outras 2 você vai estar com alguém. Você vai receber também outras formas de se dar prazer. Mas se Perfeito. você não se colocar também nessa sua agenda para você se conhecer e se dar prazer, vai faltar vontade. E o sexo, ele é treinável. E, gente, Quanto como é mais bom, a né? gente- Se dá prazer, vamos Quanto combinar, mais a né? gente faz, mais a gente quer fazer. Então, bota Gente, 3 aí. vou ali já. Tô brincando. Quero muito agradecer vocês, meninas. Teremos um novo, com certeza vamos convidar Maravilhoso. aqui novamente. Quero agradecer a Foco Comunicação por esse espaço incrível de gravação de podcast. Também eles fazem a parte de assessoria de imprensa divinamente. Vamos colocar aqui para vocês como vocês entram em contato. Eu quero que vocês falem as redes sociais de vocês, meninas, novamente. Vamos começar com a Amandinha. Quero agradecer também a Foco, a Lica, obrigada por tudo. E o meu Instagram é @AmandaBRibeiro, TikTok @AmandaBRibeiro0. Joia, gente, só gratidão de estar aqui, foi maravilhoso, né? Espero ter mais bate-papos. Meu arroba lá no Instagram é Juliana Terapeuta, Juliana.terapeuta. Não é eu, Juliana. Eu.Juliana Terapeuta, gente. Olha, errando aqui ao vivo, é o nervoso de estar, né, aqui. Mas só gratidão, gente. Lica, obrigada pelo convite. Obrigada a Obrigada você. a vocês por essa troca tão gostosa, tão vibrante, não é? E Nos contemos, para não Sim. falar nada que não pode. foi super transante o nosso papo. Foi. Demais. Muito prazer. Foi com Muito prazer. E a rede social é @muitoprazernat. É lá que eu me conecto com as mulheres e através dessa rede social é que a gente tem levado tanto conteúdo transformador para a vida, para a libido e para a autoestima delas. Maravilhoso. E sigam @licasjimenez com C e S no final e RP Pod Oficial, o podcast oficial de Ribeirão Preto. Muito obrigada, muito prazer, meninas. E até a próxima. Até. Até a próxima. Aí. RP Pod, o podcast oficial de Ribeirão. Apresentação: Lica Jimenez e convidados.